Olá, bem-vindo ao Vivendo de Bug. Esse é o nosso vídeo de estreia e nós vamos começar com um assunto bastante provocativo. Afinal de contas, Agile funciona ou não funciona? Para falar sobre isso, a gente trouxe uma tríplice equipe especializada no assunto. Não perca, então clique aí no curtir e aproveite o vídeo. Hoje a metodologia ágil tem sido de grande renome no mercado. Todo mundo fala disso, todo mundo respira ágil no mercado de TI. Mas será que realmente está acontecendo da forma correta? Não sei. A impressão que eu tenho é que muitas vezes as empresas compram a ideia, mas os funcionários nem tanto. E quando os funcionários compram a ideia, parece que a empresa não está muito disposta a investir nisso. E às vezes se tem uma representação de ágil, mas não se tem nada, nenhum benefício ágil de verdade. Hoje a gente está com 3 profissionais aqui de alto gabarito de mercado, que são Agiles Experts. Esse termo é novo, hein? Não pode mais falar Agile Coach agora, porque não se usa a palavra coach, não é mais bem vista. Então eles são Agiles Experts. E temos também um desenvolvedor que vai contar a versão dele sobre a aplicação do método Agile no mercado. Nós temos hoje aqui conosco Tadeu Marinho, John Henderson e Laércio Santana. Eles se comprometeram a vir aqui conversar conosco e vão passar um pouco da experiência deles para nós. Bom, falando sobre a aplicação do Agile no mercado. Hoje em dia a gente tem bastante pessoas que se dizem conhecedoras, que comentam que entendem sobre o assunto, mas quando a gente vê isso na prática parece muito mais atuação do que realmente a aplicação do Agile. Tadeu, o que você acha em relação a isso no mercado? Você que tem experiência como consultor, você que tem frequentado empresas de grande porte, que tem visto as pessoas trabalhando com isso. Quando você chega na empresa, a galera está realmente sendo ágil ou eles estão só atuando como ágil? Vamos lá, acho que tem 2 movimentos aí, essa pergunta a gente pode quebrar e fatiar em 2 partes. Um é, você falou lá do profissional, o Agile Coach, o Agile Expert, né? O cara que leva a agilidade para as empresas hoje. Se a gente falar em termos de profissional, existem os profissionais, bons profissionais e os maus profissionais. Né? Antes dessa conversa aqui, a gente está falando muito do processo de coach, até o coaching fora da agilidade, o processo de coaching em si. Eu diria que hoje é um termo que, cara, as pessoas têm receio de falar sobre aquilo ou contratar um coach para fazer um trabalho, né? Porque as pessoas não levam com tanta seriedade isso aí. Né? Então, como em toda área, tem os bons profissionais e os maus profissionais. Existem bons coaches, seja para agilidade ou não para agilidade no mercado, bons profissionais que levam agilidade para as organizações e tem os maus profissionais. Né? Nós temos uma cultura de trabalhar com o que a gente chama de True Agile, né? Que é o ágil raiz, digamos assim. Né? Não é aquele ágil adaptado que eu faço um sprint que eu vou entregar parte de alguma coisa, mas eu entrego o resultado final, não entrego alguma coisa que dê valor para o usuário final. O que a gente preza pelo True Agile é justamente, vamos fatiar correto, vamos no sprint e tentar fazer lá, que a gente está conversando agora há pouco sobre o Pareto, não é? Qual o 20% de esforço que eu posso executar para criar 80% de resultado, né? E aí sim, com esses resultados, a gente vai contagiando as pessoas e vai trazendo o ágil para as organizações. Né? Mas muitas organizações hoje, elas estão perdidas, né? Elas trabalham de uma forma mais tradicional, ou com um ágil, que a gente chama de um ágil but, um ágil mais, né? Voltado para uma adaptação para a execução de uma forma tradicional de trabalho. Mas agilidade, por agilidade em si, né? A gente encontra muita dificuldade porque a gente chega lá e as pessoas, eu sou ágil, mas as pessoas não conhecem a realidade do que é realmente ser ágil, não conseguem distinguir entre uma coisa e outra. Você acha que o cerne desse problema tem alguma explicação? Por exemplo, eu percebo que na área de TI, a gente que é formado, que tem uma formação de TI, que trabalha na área, a gente tem uma tendência a acreditar que a gente entende as coisas sem necessariamente estudar. Às vezes as pessoas pinçam uma informação aqui, uma informação ali e subentendem que já são conhecedores do método, do framework, etc. Mas quando você vê os caras trabalhando na prática, na verdade eles não estão aplicando aquilo, é só uma presunção. O que você acha, John? Você teve alguma experiência em relação a isso? Sim. Na maioria das empresas que a gente tem contato e estão sim iniciando com a metodologia, a gente observa que elas ainda estão aprendendo. Então, numa fase de aprendizado, é comum a gente ver esse tipo de comportamento quando essa galera ela se comporta de maneira a achar que está aplicando a metodologia ou achar que está executando algumas coisas conforme tem um determinado script, mas acabam, porventura, errando no meio do caminho, né? Eu acho que a proposta de ter uma pessoa que já vivenciou esse tipo de experiência do lado ajuda para poder mostrar exatamente como que
aqueles erros daquela pessoa podem contribuir com o dia a dia, o crescimento, tipo assim, a implantação daquela metodologia dentro da empresa que está sendo trabalhada, né? Então, diante desse contexto, eu acho que é comum, não é essencialmente danoso, faz parte do aprendizado. E aí que a gente falou, o erro não é o que eu aprendo com o erro, né? Agora Exatamente. continuar errando da mesma forma que pode ser um problema bastante interessante. Mas é legal o que o John trouxe, que você perguntou aí do ler um livro e já ser um expert numa coisa, né? Porque quando a gente fala em transformação digital ou aplicar agilidade, a gente vê que não é uma coisa que acontece do dia para noite, né, John? Uhum. Então, cara, no momento inicial, né, para as pessoas se transformarem para alguma coisa, primeiro a gente tem que adotar alguma coisa. Então, se a gente fala de Scrum, por exemplo, um cara começa com o Scrum, lendo um Scrum Guide, tentando executar aquilo ou repetir aquilo ali de alguma forma, né? A partir de um tempo ele começa a entender mais profundamente aquilo ali e ele começa a se transformar, a saber o porquê das coisas. Mas no momento inicial pode ser, cara, vamos fazer uma daily, mas não conhece muito o propósito. Mas vamos experimentar o que é uma daily? No começo pode ser um status report, mas sei lá, será que com o tempo, quando compreenderem a importância daquilo ali, as pessoas não vão se reunir para um melhor dia do trabalho, não vai estar reportando o que foi feito, o que não foi feito, por exemplo. Então eu acredito muito nisso, né, da adoção à transformação. Eu não consigo me transformar se eu não tenho um momento inicial, pelo menos de repetir alguma coisa para experimentar, né? Sim. Sem a experimentação, sem o erro, não vem o aprendizado. Isso, eu comecei a ter contato com o Agile na faculdade, eu não tinha nem me formado ainda, foram, sei lá, uns 10 anos atrás. E a agilidade ela estava começando a ser vivenciada, né? Estava começando a ter um burburinho de agilidade naquela época. E eu lembro que a gente fazia Scrum, mas era tipo requisito, então alguém pedia para eu fazer alguma coisa e eu tracionava aquilo dali, ia programar, ia desenvolver. E ao longo do tempo, nesse primeiro contato com agilidade, eu aprendi Scrum e by the book, né? Como que era o sprint e tal, mas ainda era no modelo tradicional de fazer algo cascateado, né? Fazer uma parte no sprint, outra parte no outro sprint, outra parte no outro sprint. O pessoal parece que tem uma certa, digamos assim, precisa manter uma âncora no cascata para conseguir engatar e começar o Agile. Assim, eu particularmente não tenho muito preconceito com tudo isso, porque é a forma como a gente vinha trabalhando há anos. Então, assim, as formas de trabalho que a gente vem vivenciando nos, sei lá, últimos 30, 40, 50 anos, vem ainda influenciando ainda os métodos de trabalho de hoje em dia, né? É um paradigma estabelecido. Exatamente. Então isso é um pouco, demora um tempo para poder mudar. Eu acho que a pegada de ter alguém que já passou por esse tipo de vivência para ajudar aquilo dali é aí que realmente onde casam as peças. Porque, por exemplo, eu tive que passar por um momento de experiência, depois fui para outra empresa, aí tive novas experiências e aprendi novas coisas. E depois dessa empresa, estou aqui na K21 aprendendo outras coisas na empresa que eu trabalho. Então, acaba que você vai estar sempre ali aprendendo. Então, eu vou viver outras experiências ainda, sei lá, no próximo ano que vão fazer com que eu entenda mais de agilidade do que eu estou vivenciando. A vivência vai trazer, Exatamente. vai fazer com que você se transforme, entender coisas novas. Exatamente. Né? E a gente vem, por exemplo, falar de agilidade, cara, para atuar num ambiente ágil precisa ter o quê? Autonomia, né? Mas, por exemplo, a gente é montado, a gente conversou disso agora há pouco, né, antes de começar o videocast, né? A gente é montado, nossas crenças e paradigmas são montados em cima de um sistema de ensino que te obrigam a pedir permissão para ir no banheiro. Exato. Né? E aí quando você chega num ambiente de trabalho no qual as pessoas, né, você fala que vocês têm autonomia para fazer as coisas com responsabilidade, né? Como é que eu vou me sentir se eu fui moldado em um paradigma e chego em um paradigma totalmente diferente? Será que aquilo ali vai me dar segurança para realmente eu poder ser autônomo, ter autonomia com responsabilidade, né? Por exemplo, hoje eu trabalho na K21 e eu vim trabalhando aí em empresas muito processuais, burocráticas e com hierarquias, né? E na K21 a gente não tem hierarquia, né? É uma experiência totalmente diferente. Não tem hierarquia, vocês tomam suas próprias decisões e dão o seu próprio direcionamento ao seu trabalho. Contanto que tenham responsabilidades, né, que esteja alinhado, por exemplo, nós temos um time no qual a gente se alinha para atuar nos clientes, toma nossas decisões ali. Cara, então. isso é muito mágico. Mas é bem diferente, não tem um chefe que diga a gente vá por aqui ou vá por ali. Né? Já diria o grande filósofo Spider-Man, né? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Confio bem. Exatamente. Cara, eu percebo que existe duas vertentes grandes de resistência, tá, à agilidade no mercado de TI. Uma grande parte é por parte da equipe que é desenvolvimento e outra parte é pelo C-level, que é aquele pessoal ali, diretoria, o CIO, o CEO, etc. e tal.
Como parte da equipe de desenvolvimento, Lars, o que você enxerga nas suas experiências? Você acha que a resistência maior é do nível alto de hierarquia da empresa ou é do nível desenvolvedor, assim, os caras são mais resistentes e descrentes na metodologia? Eu acho que, falando do Dev Team, né, que a gente está falando de ágil, eu acho que o Dev Team hoje em dia é uma galera muito aberta para metodologias que vão melhorar o controle das atividades e que não fazerem encher o saco, né? Toda hora tem um cara no seu cangote para falar. Eu acho que isso é um grande lado positivo para o lado do desenvolvedor. Eu não vejo como uma coisa, tipo, uma barreira do pessoal de desenvolvimento, por exemplo. Eu vejo mais coisas mais gerenciais atrapalhando que a agilidade realmente flua de cima para baixo, né? Porque eu acho que de baixo para cima é uma coisa muito mais pulverizada do que de cima para baixo. Eu vejo que, por exemplo, o CTO ou o CEO não sabe o que é uma sprint, não sabe como colocar uma PBI, mas o desenvolvedor sabe todo o fluxo, até o que o CTO deveria fazer. Então, assim, eu vejo muito mais um dev team mais preparado, um ágil, do que o de cima preparado para realmente entrar nesse mindset, vamos dizer assim. E, assim, vocês acham que isso é uma coisa de brasileiro, assim, essa dificuldade de mudança de paradigma, essa mudança de cultura? O brasileiro é mais acomodado e não gosta de mudança? Ou isso é uma tendência mundial? Eu tenho ouvido alguns podcasts nos Estados Unidos e a impressão que dá é que não é só aqui que a gente tem problemas, que lá eles também têm problemas com a questão. Um exemplo, teve um caso que um desenvolvedor citou, um Scrum Master comentou, de que ele deu a palestra lá fez o treinamento e todo mundo ficou super contente, empolgado, vamos trabalhar, e aí o diretor falou assim, beleza, agora vai lá, conversa com os PMOs e comecem a fazer os cronogramas de vocês, o gráfico Gantt, ou seja, não bate uma coisa com a outra, os caras ainda estavam ancorados naquela mentalidade. Isso acontece muito nas empresas que vocês estão, ou os caras estão abertos realmente à mudança, assim, eles realmente querem mudar, eles enxergam essa necessidade, ou é uma coisa tipo, tá todo mundo fazendo isso, vamos fazer também? Uma coisa muito legal é que o Laércio está falando como dev, né? Eu sou um ex-dev e o João também é um ex-dev, né? Então a gente sentiu as mesmas dores, né? Acho que a gente nunca deixou de ser dev, né? né? A gente gosta de escrever alguma coisa ali em off, né? Né? E, cara, acho muito interessante que você traz a galera de base. Eu não sei se aqui está mais preparado, mas a agilidade ela surgiu em times, né? Então, na verdade, um time queria fazer alguma coisa diferente e eles começaram a propor formas diferentes de experimentar as coisas e não ter um cronograma muito detalhado e aí vai. Então, o time, como sente as dores do dia a dia, né, eles querem mudar, né? Já se a gente for falar do nível C-Level, cara, é uma galera que ele não sente as dores do dia a dia, mas ele sente as dores do resultado, da falta do resultado, né? Então, eles começam a ver, cara, o mundo está mudando uma velocidade muito rápida, mas está cada vez mais com imprevisibilidade ou complexidade, né? Porque o complexo não é o difícil de se fazer, é o difícil de se prever, né? Então, como é que eu vou lidar com esse novo paradigma? Então, eles veem essa necessidade e, cara, preciso fazer uma transformação digital, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho uma bagagem, na maioria das vezes, né, todo mundo, uma bagagem de conhecimento teórico ou vivência para participar disso aí, né? Então, eu digo, cara, tem um negócio agora chamado agilidade, eu vou colocar aqui na organização, então você vai ficar à frente disso e eu não me envolvo com nada, né? Mas a forma como a gente trabalha, a gente visa trabalhar de uma forma um pouco diferente, que é, cara, a gente conscientizar essa galera do que é esse dia a dia, né? E essa galera aqui embaixo, ela quer participar desse dia a dia. Então a movimentação que a gente faz é de cima para baixo e de baixo para cima ao mesmo tempo. Senão o discurso fica descasado. Enquanto a gente está querendo fazer uma transformação digital, tem um pessoal aqui em cima com algumas metas totalmente divergentes com o dia a dia que a gente vai fazer no trabalho, né, na transformação, né? E aí hoje eu vejo times querendo realmente agilidade e vejo um C-Level que está ansioso por isso, mas ao mesmo tempo é difícil para eles se comprometerem com o movimento. Então, na forma que a gente trabalha, a gente traz essa galera para jogar e para dizer, cara, o teu comportamento do dia a dia também vai trazer resultados para a transformação. Porque se a gente tem um discurso aqui para o pessoal fazer alguma coisa a um nível mais operacional, de uma forma a estratégia não está batendo, as coisas não vão andar, né? E ainda tem, a gente fala do nível estratégico e do operacional, tem um nível tático aqui também no meio, que na maioria das vezes é um middle manager ali que está totalmente perdido no movimento, porque, putz, o que é que um gestor fala? A gente sabe que o Scrum Master faz, né? Na verdade, o que um gestor faz, né? A gente sabe que o Scrum Master faz, sabe que é um PO, sabe que é um gestor de produto, sabe que é um Service Delivery Manager,
tem um bocado de termo aí, mas não tem um termo para mim como gestor. Sim. E agora? Como é que vai ser a minha vida, né? Então essas pessoas ficam com um medo terrível de mudar, né? E ficam perdidas no movimento enquanto um time está querendo mudar, enquanto um CEO ali, uma alta... Uma alta cúpula, alta né? cúpula quer mudar as coisas e a galera do meio ali tá com receio. Né? Então, como é que a gente faz essas coisas, essas linguagens serem convergentes para um resultado final? Né? Unificar uma mesma linguagem para todo mundo, né? Aí é um grande desafio. Eu percebo que essa galera que, como você comentou, do nível intermediário ali, eles não conseguem enxergar o grande benefício que eles poderiam ter em se libertar de certas atividades que eles têm hoje. Então, por exemplo, se o cara não tem que se preocupar com o rendimento do time que é autossuficiente, ele poderia se dedicar para resolver outros problemas, ele poderia se dedicar para olhar para outros indicadores, ele poderia dedicar o tempo dele para desenvolver o time. Como é que eu posso exato. ter o melhor time que o time pode ser? Exato. Mas, em contrapartida, eu também percebo que existe resistência da equipe de desenvolvimento. A gente fala às vezes que o pessoal está sedento, como você comentou, o pessoal está sedento por inovação, etc, etc. Mas, às vezes, quando a gente vai fazer uma daily, os caras levantam com aquela preguiça, vai fazer uma retrospectiva, o cara não fala nada. Eu percebo que existe uma zona de conforto, muitas vezes, no desenvolvimento também, que quando você tem um líder, um gerente de projetos que corre por você, fazendo, resolvendo, tirando barreiras da frente, às vezes o cara também não está muito afim de ser autossuficiente. Vocês pegaram casos como esse na carreira de vocês, né, quando vai entrar e aplicar metodologia numa empresa e o time de desenvolvimento está resistente? Sim, eu particularmente vivi isso. É Então, assim, na época que eu estava começando a trabalhar com Scrum e Kanban, por aí vai, eu tinha preguiça, né? Eu tô aqui acostumado a alguém me dizer o que é que eu tenho que fazer e eu ficar no meu mundinho aqui trabalhando e programando sem muitas pessoas me incomodarem. Mas à medida que eu fui entendendo e vendo que eu precisava ter sinergia, eu precisava ter contato, eu precisava alinhar o que é que eu precisava fazer para poder ser desenvolvido, isso tudo começou a mudar o jogo. Começou a fazer com que a gente começasse como um time a olhar para os nossos entregáveis que a gente tinha que fazer no dia a dia, para poder chegar lá, eu tinha que conversar, eu tinha que alinhar, eu tinha que planejar, eu tinha que minimamente ali entender o que é que tinha que ser feito. Então, tudo que hoje a gente vê de boas práticas das metodologias, eu acabei vivenciando na prática e entendendo os porquês dela. E o que eu vejo que acontece nessas implantações de ágil são times que não entenderam os porquês, não vivenciaram as dores que tinham que vivenciar e tem alguém dizendo para ele fazer aquilo que tem que ser feito. Então acaba que o engajamento é baixíssimo e as pessoas, se eu não estiver ali mostrando para ela ou de alguma forma fazendo com que ela vivencie aquele contexto, aquela realidade e trazer muitas vezes o porquê que aquilo está sendo feito, nada anda, né? E aí é que entra muito a figura do Scrum Master. Tem que ser uma pessoa que realmente tem que ter vivido, tem que ter tido experiências, ou que tem que estar com conhecimento muito bem fresco na cabeça, ou enfim, esteja bebendo das intervenções, bebendo do que é esperado realmente de um time de alta performance, para que ele consiga fazer as provocações necessárias e levar o conhecimento necessário para que o time comece a dar pequenos passos. Ou seja, o Scrum Master ele tem uma função fundamental. fundamental de ser o cara que vai estar fomentando o time para eles começarem a trabalhar. Exatamente. E o legal é que se a gente for ver isso aí ao pé da letra, já vem uma disfunção aí, né? Que é o Scrum Master que diz, cara, no lugar de ensinar o time, né, a fazer as coisas, ele faz as coisas pelo time. Isso. Né? E é justamente uma coisa que a gente não quer, porque senão vem para o cenário que você falou agora de acomodar as pessoas. Tem uma pessoa para fazer as coisas por mim, então eu vou esperar que ele faça. Tem um impedimento e ele é o removedor de impedimentos, então deixa ele vir aqui e remover. Né? Isso. E o bom Scrum Master, no que a gente vem trazendo aí para as organizações, é justamente o cara que ensina o time a ser o melhor time. Então, cara, se na primeira vez... Eu dou a vara, te ensino a pescar, mas não vou pescar por você. Se no primeiro momento eu ter que resolver um impedimento com o time, que tem que ligar para alguém, eu te dou o telefone, eu até ligo com você, tá? Mas no segundo momento você já tem que ter o telefone e ligar para a pessoa lá para resolver. A gente tem que resolver outros problemas. Sim. Eu acho que é uma coisa que talvez a gente tenha que desmistificar também, que é o seguinte, Agile não é mágica, né? Tipo, não é uma palavrinha mágica que sua empresa vai produzir 10 vezes mais do nada. De uma hora para outra. Exato. Tem um Agile, tem produtividade. Não é isso. Eu acho que
as metodologias são ferramentas, entendeu? A XP, Scrum, são ferramentas, são meios como você pode alcançar um pouco mais. Mas o engajamento é muito particular, não tem nada. Eu posso estar totalmente desmotivado na melhor empresa do mundo, né? Essa questão muito íntima, né? A questão do Scrum Master também, eu acho que entra nisso, desse coaching, entre aspas, muito grandes, que vai guiando o time, né? Para ter uma força ali do time e para ele ser independente. Essa questão do mindset ágil é bem isso, entendeu? Tipo, de você ver a sua responsabilidade dentro do time e ser parte do time, não o tester, não o desenvolvedor, não o PO, mas o time em si tendo um mindset para empurrar o projeto para frente. E tem as ferramentas para que você consiga, a dele, a review, a retro, são marcos para você acordar, para você revivenciar essas coisas, né? Esse mindset que você tem que ter. Eu acho que você tem a ferramenta pela ferramenta, mas cadê os princípios e valores que estão ali por trás? Quais os comportamentos que eu tenho que despertar? Às vezes a questão filosófica é muito mais importante do que você ter um by the book lá de Scrum e todo mundo ali segue, review, retro e não produz nada, entendeu? Tipo, é uma coisa que tem que entrar muito na cabeça das pessoas. Eu faço um melhor sprint para entregar alguma coisa que não funciona, porque precisa de outra parte para poder complementar, tá? Então não faz sentido. Se você for pegar uma analogia com um time de futebol, se eu tenho um membro do time que não está performando bem, eu vou lá colar nele, pô, cara, bora, vai para ali, né? Vamos lá. Faz um trabalho mais aproximado, né? Nosso objetivo é ganhar o jogo, né? Então, por exemplo, inclusive no intervalo é um momento que o time faz uma review ali, ó, a gente tá errando aqui, tem que melhorar aqui, temos que fazer isso, vamos lá, animação e tal. Inclusive, após jogo, não deu certo, o sprint falhou, e aí é a hora que todo mundo senta no auditóriozinho, vamos entender o jogo, como é que funciona. Eu percebo que uma das grandes dores da metodologia ágil geralmente vem dos erros, porque assim, a gente sabe que a premissa é aprender com os erros, não ficar lamentando e mastigando isso. Porém, é muito mais comum ver no mercado as pessoas sendo ainda com aquela cultura da culpa, ainda com aquela cultura de querer se eximir de um erro cometido, do que entender que aquilo ali é um aprendizado, que ele pode absorver aquilo ali e perdoar a si mesmo e seguir em frente. Então, voltando lá ao sistema educacional, por exemplo, se você não tira uma nota favorável acima de 7, você é castigado, repetindo um ano, né? Então, o que a gente está proporcionando de aprendizado, né? E voltando lá na base de formação das pessoas, muitas vezes, eu acho que vocês também passaram na escola por isso, né? O professor diz, qual a sua opinião sobre isso? Você dá a sua opinião e ele fala, sua opinião está errada. Como assim uma opinião está errada? Né? Então, tudo isso incoerente, vem né? Né? Então, acho que, na verdade, o sistema educacional, no lugar de promover a aprendizagem, ele promove que você aprenda um roteiro, replique aquele roteiro, né? Exatamente. E as pessoas veem agilidade hoje, algumas pessoas veem dessa forma, né? Qual a forma que eu posso aplicar aqui na minha organização? O Spotify, que é uma referência, tem squads, vou colocar squad aqui. Mas ninguém começa a falar sobre time de alta performance. Por que é um squad? O que é um squad, na verdade? É só mudar o nome. Botar as pessoas juntas aqui na mesa e vão trabalhar e vão, né? Exatamente. Isso tem tudo a ver com a palavra mindset, né? A palavra está na moda, mas as ações e as atitudes necessárias para você mudar o seu mindset parece que ainda não afloraram na cabeça das pessoas. Nós, como profissionais de TI, a gente é acostumado a pegar eu não sei vocês, mas os meus finais de semana, quando eu era adolescente, eu passava formatando a máquina, né? A gente formatava a máquina, mudava as configurações de BIOS, fazia o defrag. Fazia o defrag, famoso, né? Agora foi revelando idade, agora, né? Então. Deixava os 3 dias o 486 DX280 lá desfragmentando o disco. Não adiantava porra nenhuma aquilo, mas tudo bem. Era legal, era divertido fazer isso. Ou seja, a gente se divertia alterando as configurações, alterando os parâmetros da máquina, mas quando é no nosso próprio cérebro a gente não consegue fazer isso, é muito mais difícil. Chega um momento que a gente não aplica todas as técnicas que a gente conhece em TI no nosso próprio cérebro para a gente mudar o nosso conhecimento. É interessante, né, que paralelo, né, talvez não tenha nada a ver, mas beleza. Muitas das tecnologias que surgiram de memória e de como o computador poderia crescer em HD e não sei o quê, e como que a memória é gravada, foi um pouco baseada na memória real, orgânica, que a gente tem no cérebro, entendeu? Então você vê
paradigma saindo de um lugar para o outro, mas não vai para o outro para um, né? Cara, imagina que horror se os computadores estranho. começassem a adotar uma postura igual as pessoas resistentes. Não vou processar isso aí, não vou fazer esse processo aí porque eu já tô cansado, briguei com a minha esposa. Cara, imagina mas que aí inferno. você entrou num ponto que é realmente um ponto bem sensível, porque o grande problema que existe hoje é não necessariamente o como a gente faz as coisas, sabe? E aí é muito mais interno de como as pessoas se comportam e entendem o que realmente tem que ser feito e realmente se ficam ali predispostas e querendo fazer aquilo acontecer. Então, eu acredito sim que não é fácil, é muito desconfortável a gente mudar algumas chavezinhas na cabeça para que a partir daquele momento a gente queira se comportar da forma como a gente espera. E aí, amigo, é profundo mesmo. Você tem que entrar no como lidar com o inconsciente, de como lidar com toda a sua vivência, todas as suas experiências e sair meio que destrinchando cada uma ali para você realmente ter alta performance. Por causa da Carol Dweck lá, né, hoje você fala muito mindset fixo e mindset de aprendizado e crescimento, né? Cara, é muito interessante como nessa forma de trabalho, né, que a gente traz, como não é uma fórmula, né? A gente vai na mudança cultural. Na verdade, quando a gente atua na agilidade, a gente acredita muito que a agilidade não é só ir na parte técnica, não é só ir no organizacional, né? A gente acredita muito que a agilidade é um bichinho de 4 patas, é uma teoria que a gente desenvolveu na K21, né? Para que a organização ela possa ser ágil, a gente precisa atuar no domínio do negócio, né? São 4 domínios, né? O negócio é o domínio que vai procurar ali a eficácia, né? Cara, mas procurar a eficácia, como é que eu vou dizer hoje a um CEO que não é entregar tudo, é entregar a partezinha certa que resolve o maior problema daquele principal usuário ali, né? E já é uma quebra de paradigma, Sim, né? pô, A gente chama essa quebra de paradigma do momento eita porra, né? Ou quando o olho brilha ali, faz sentido, porra, como é que eu não pensei nisso Eita antes, né? porra, Eita verdade. porra, né? E aí a gente vê quebra de paradigma nos 4 domínios, mas temos um domínio cultural que se resume em uma única palavra, a eficácia vem do negócio, o cultural vem do ecossistema, que é justamente como é que a gente vai trabalhar as pessoas para que elas comecem a entender o movimento. Né? Quais são as quebras de paradigmas necessárias para que se entenda a agilidade e não vire só uma fórmula ou uma instalação de alguma coisa, né? Sim, eu percebo que acontece muito de as pessoas, as empresas em geral, as equipes, eles na verdade eles mudam o nome do papel, mas eles não mudam o modus operandi. Não compreendem aquilo ali. Exato. Você pega lá um usuário que é acostumado com a área operacional o dia inteiro e aí transforma ele num PO. E aí não dá nenhum tipo de treinamento, não dá nenhum tipo de acompanhamento. E tudo vai funcionar. E espera que aquilo ali vai dar um resultado, né? Por isso que a gente vem para o terceiro domínio aqui, que é o domínio organizacional. Quando a gente fala de eficiência, cara, quais são os papéis necessários para isso, né? Quais são os métodos que a gente vai usar, quais são as cerimônias e aí por diante, né? Mas não só é o fazer por fazer e encaixar um método, a gente tem que culturalmente começar a entender aquilo ali. Então temos eficácia, ecossistema, a eficiência e por último o técnico, né? Que não vai deixar de ser importante. Como é que a gente começa a verificar uma excelência técnica, né? Cara, você gosta de entregar coisas pela metade que vão voltar para você? Volta para quem o danado do bug que a gente entrega, né? Então, cara, a gente precisa de excelência técnica. E dentro do time técnico, a gente precisa quebrar alguns paradigmas também. Por quê? Vou voltar lá em 2003, né, quando eu conheci agilidade e tal, revelei idade mais uma vez, né? Cara, a gente começou a mexer com teste unitário, né? E eu, como dev naquela época, eu pensava, cara, agora eu tenho que escrever meu código e escrever o teste no mesmo espaço de tempo. Não é isso. Eu tenho que ter um tempo ali para escrever o teste. Do teste pelo TDD, eu vou criando um código para passar naquele teste e aí por diante, né? Mas até aí, você só vê essa parte da solução do problema. Cara, eu tenho um teste. Mas qual o poder de uma regressão de teste? Cara, quando você pode verificar o que está acontecendo nos comportamentos de um sistema em, sei lá, em minutos, vários cenários e aí por diante, o que a gente parava, não vou dizer nem parava antigamente, porque hoje em dia tem times também que não acreditam muito nisso e ainda ficam testando as coisas na mão lá, né? Não tem uma regressão automática, né? Quanto tempo a gente perdia? Eu já passei por um time no qual a gente tem uma entrega agora para o cliente para todo mundo, não é só testador não, todo mundo, deve também, tá? Vamos testar aí 2 semanas para entregar para o cara. E chegava ali no final da segunda semana, a gente encontrava um bug e cadê a regressão para... Quem está me dizendo que consertando esse cara, eu não estou criando mais 10, né? E aí por diante, né? Eu sempre então vi... as quebras de paradigmas são muito importantes. Quem nunca pegou um bug depois de colocar em produção com esse jeito de se testar ainda manual, né? Eu testava muitas coisas, implementava algo e ali testava na mão mesmo, na cabeça, o caso de teste.
quando era em produção alguém fazia alguma coisa e... E os Quem usuários nunca sempre passou? fazem uma coisa diferente do que a gente Exatamente. tá propondo. Né? Era incrível, cara. O usuário tem o dom de não fazer aquilo que a gente espera e fazer aquilo que a gente não espera. É incrível isso. E aí o legal é, cara, como é que a gente traz uma pessoa de negócios para criar os cenários com a gente já faz aqueles cenários ali como teste e faz o código para passar naquilo ali, né? Começa a ter uma evolução mais natural das coisas, né? Mas no começo, para mim, era muito difícil pensar, cara, ainda tem que escrever teste? E agora, como é que eu vou, se eu programava e depois testava na minha cabeça, como é que agora eu vou testar, criar um código de teste para depois programar? Como é que eu faço isso, né? Então foram várias coisas, vários períodos nebulosos ali para entender aquilo, mas depois que entendia, eita porra, o negócio faz sentido, porque aquele sofrimento que vinha depois não vai acontecer mais. Pode acontecer outras coisas se eu não souber fazer um teste, um caso de teste bem feito e por diante, né? Mas o sofrimento é outro. Aí as pessoas às vezes perguntam pra mim, cara, quando você fala isso, você brilha o olho. Cara, eu passei por todas as... Eu vim do tradicional. Né? Eu peguei o RUP, passei por um modelo CMM. Então eu sofri de diversas maneiras e quando eu vi uma forma nova de fazer as coisas, putz, eu quero mostrar isso pro mundo, cara. Porque... Então, você fala isso de forma nova, mas é engraçado, porque as tecnologias e os métodos que a gente aplica hoje, atualmente, ó, nós estamos em 2019, tá? Só para contextualizar, porque daqui a alguns anos, quando esse vídeo for muito famoso, você talvez não saiba a data. Então, nós estamos em 2019, tá? Setembro. O que eu percebo é que esses métodos e essas tecnologias que a gente aplica hoje, elas estão disponíveis desde 2001, antes disso, 98, e mesmo assim ainda a gente está patinando. Ainda são novos. A gente fala, por exemplo, em teste automático, cara, isso está disponível há décadas. E ainda assim a gente ainda vê a galera lá se matando, fazendo teste manual, etc, etc, etc. É muito engraçado que eu conheci a agilidade meio que por acaso, assim, né? Porque um cara lá dos Estados Unidos, Joseph Yoder, tive um prazer enorme até de... A gente estava no Scrum Gathering agora em julho, agosto, ali, né? Junho, final de junho desse ano foi, né? E eu tive o prazer de apresentar o cara como keynote e foi o cara que me apresentou a agilidade, né? E o cara foi lá para Recife, saiu de Illinois, nos Estados Unidos, foi para Recife e foi fazer um curso de refactoring. Refactoring é uma coisa que eu já, bad smells, tal, cold smells, né? Eu queria entrar mais a fundo naquilo ali, mas tinha um negócio chamado XP ali, Extreme Programming, né? Que eu não fazia ideia do que era. Naquela época já não era tão novidade, mas pra gente em 2003 Sim, claro. Novidade, né? Quando eu fui ver o negócio, eita porra, tem uma forma diferente de fazer as coisas. Eita porra. Né? Mas você vê que mesmo em 2003, sendo uma novidade, e hoje as pessoas, tem muita gente que não conhece o XP, por exemplo. Quando fala de agilidade, as pessoas não compreendem a agilidade porque associam, por exemplo, a só a velocidade. Mas o que adianta é eu fazer as coisas mais rápido e fazer coisas que ninguém quer. Porque eu vou me sacrificar tanto para entregar rápido que ninguém quer. O pessoal foca em Vale um aspecto, né, e esquece toda uma gama de outros Por isso aspectos. que a gente trata como um bichinho de 4 patas, que são os 4 domínios da agilidade. Exatamente. E eu acho que também, nesse contexto que você falou aí, que você descobriu o ágil, né? Acho que muita gente descobriu assim também, né? Descobriu do jeito que, batendo, né? Aí uma hora bate num negócio novo e vê. E é também a própria... Os próprios pais de toda a metodologia, todas essas metodologias XP e tal, são coisas que foram lançadas, eu acho que bem na década de 90 nos Estados Unidos, ali, quando começou a amadurecer mesmo uma indústria, né? E eu acho que quer dizer, essa metodologia vem de pessoas que realmente viveram uma situação que todo mundo vive, toda a indústria vive, né? Então isso veio como um frescor, não só para você, mas para muita gente que estava perdida, né? Sim. Tem um deles que fala que, eu não vou lembrar o nome, depois qualquer coisa a gente coloca no comentário, que ele falou que antes das metodologias ágeis era uma guerra, era só bateção de cabeça, todo mundo, né? Negócio batendo em desenvolvimento, teste batendo em não tenho certeza desenvolvimento, se já passou essa fase. Eu acho que nós ainda estamos vivendo isso, mas ok, vamos lá. Então ele explica que era uma guerra mundial e que a coisa andava quebrando, né? Andava batendo. Imagina quem fazendo sistemas operacionais, então, né? Que era uma coisa mais complexa que a gente tem. A infraestrutura que a gente tinha antigamente para desenvolver as coisas era muito mais precária, às vezes, com né? sistemas complexos E o legal daí, cara, o Manifesto Ágil surgiu assim, né, cara? Sim. Tinha os malucos que estavam com algumas propostas diferentes para fazer as coisas menos planejadas e detalhadas, mas mais adaptativas, né? Então eles se reuniram lá em Snowbird, na estação de esqui nos Estados Unidos, cara, como é que a gente pode criar alguma coisa aqui, influenciar o mundo para
Exato. para fazer diferente, mostrando que a gente está fazendo diferente, tem umas coisas interessantes dando certo. Né? Então, Tá, e quando você lê a história de construção da metodologia ágil, eu não sei vocês, mas assim, eu me sentia extremamente identificado ali, sabe? Sim, Eu tava vendo os meus problemas sendo resolvidos, então é aquele momento assim, sabe? Você tem uma sensação assim de, cara, não é só eu que passo por isso, olha só que coisa. Cara, mas assim, hoje a gente ainda está patinando em algumas coisas em relação à metodologia ágil. Um dos grandes problemas que a gente tem são os profissionais que não são preparados, mas se apresentam como preparados e que às vezes podem ser até nocivos. Eu entendo que é muito comum uma empresa contratar um profissional dizendo assim, esse cara aqui vai ser o seu Scrum Master, ele vai aplicar, mas muitas vezes aquilo faz apenas denegrir a imagem da agilidade. Você que já trabalhou com um monte de equipes de desenvolvimento, etc., você sentiu em algum momento na sua carreira que você pegou um Scrum Master bosta, assim, que só atrapalhava em vez de ajudar? Não vale eu, porque a gente já trabalhou junto, eu já fui Scrum Master da sua equipe. Você ia falar que era ele? A minha eu não vale, eu fui um ótimo Scrum Gosta Master. aí. Quase, rapaz. Nossa, passado aqui. Saquei, foi rapidez. Cara, a equipe manda no ritmo da implementação do ágil, né? Não adianta. Tipo, a gente pode... É aquela velha história que a gente começou a falar, né? Que às vezes o cara quer pagar, me dá shut up and take my money e gasta uma fortuna, eu quero comprar o ágil, né? Isso a gente acabou de falar que é uma questão de mindset, uma questão muito mais pessoal, de postura, de entendimento do seu papel do que tudo, né? Eu acho que em várias equipes, cara, o ágil foi totalmente denegrido na empresa. Você vê empresas, por exemplo, que falam que não, que isso aqui é ágil, isso aqui não funciona. Por que não funciona? Porque a equipe pode... Estou colocando algumas situações, né? A equipe pode não ter aderido a isso. A equipe tem um Scrum Master que faz tudo, que parece que é recorrente. Eu já vi isso acontecer, já ouvi falar isso acontecendo, já vi algumas situações. O que acontece muito, por exemplo, no meu contexto, os gerentes, eles sabem o processo, entendem o que é para ser feito, mas tem aquela velha intervenção, né? Que o cara tem uma coisa tão urgente, uma batata quente que ele não consegue segurar e ele vai e interrompe. Aí entra a questão do Scrum Master. Às vezes nem o Scrum Master vai pegar o CEO e falar assim, o meu amigo, não é para interromper a sprint, entendeu? E às vezes até o desenvolvedor também é influenciado por várias atividades. Então, assim, é um ambiente inóspito, né? Vamos dizer assim, para uma coisa totalmente planejadinha, para algo que você planeja durante 2 semanas, né? Então, assim, o desafio do ágil é ele continuar. Eu acho que uma das chaves para mim é isso. Eu lembro que quando a gente trabalhou junto, a gente teve uma situação em que a consultoria para a qual nós trabalhávamos queria muito aplicar o ágil, eles queriam muito se tornar ágil porque o mercado estava cobrando isso deles e eles precisavam implantar isso o quanto antes. E aí a gente topou a ideia, falei, cara, beleza, vamos lá, vamos estudar isso aqui, vamos aprender, vamos começar a aplicar. E aí chegava no cliente e do cliente para dentro mudava a postura totalmente, assim, ou seja, não adianta o fornecedor tocar a metodologia ágil enquanto o cliente para qual ele que paga ele, que está bancando aquela aplicação de metodologia financeiramente falando, não compra ideia, não quer nem saber, ele só quer o produto dele entregue e pronto. Como é que vocês lidam com isso com clientes, por exemplo? Vocês provavelmente já atuaram dando consultoria para alguma empresa, software factory, alguma coisa assim, que tem cliente que não quer saber da metodologia ágil, que não se importa ou que não é o foco dele. E mesmo assim a gente depende daquele cliente. Como vocês lidam com isso? Posso passar aqui? Eu vejo que quando a gente vai trabalhar com os clientes que estão querendo realmente passar por uma transformação ágil, transformação digital, a gente primeiro precisa explicar como a gente trabalha e qual é o modus operandi dos passos que a gente vai seguir. E no geral são passos que a gente entende que são... a gente tende a escolher fazer um pequeno trabalho de alguns meses, ali 3 meses, 4 meses, para o cliente realmente entender a pegada do modus como a gente trabalha, para que ele mesmo entenda, poxa, eu contratei essa empresa por 3, 4 meses, eu entendi como funciona o negócio e decido se eu vou contratar mais ou não.
Então, a validação, o teste já começa na própria contratação, para que o próprio cliente entenda que ele não precisa contratar aqui uma transformação que na cabeça dele vai durar 2 anos, 3 anos, 4 anos, e que a gente pode, ao longo do tempo, por isso que existe muito, às vezes, uma pegada de quando que a transformação acaba? A gente não sabe, porque o tempo todo a organização está se transformando. E o tempo todo eu tenho que tomar decisões sobre qual é a melhor fatia que eu tenho que atuar para poder trazer o resultado de negócio que eu espero. Então, diante desse contexto, a gente trabalha no conceito e explicação do que o cliente vai receber com um determinado de tempo que a gente vai trabalhar nele, e ao longo do tempo, quando esse contrato se expande, não necessariamente a gente deixa cravado em contrato que a gente vai fazer A, B, C, D ou E. O cliente, ele rompe a barreira contratual quando você entra dentro do cliente e mostra que você está entregando valor independente do que está escrito no contrato. Então, alguns clientes hoje a gente tem um contrato guarda-chuva de um ano, tem sessões de coaches semanais, determinados dias a gente vai ou não, e à medida do tempo a gente vai alinhando as expectativas. Isso é muito interessante, né? Porque assim, ágil não é algo que você aplica, vamos começar aqui e terminar aqui, né? É A contínuo. transformação ela acaba ou Ela você chega até algum ponto. Né? Mas tem uma coisa bem interessante aí, porque a gente falou no termo contrato, né? Então, será que se para existir um contrato, existe uma confiança entre as partes? Né? Então já tem uma coisa, um contrato, como a gente vê hoje, um contrato voltando no mundo mais tradicional do software, cara, me diz agora, tudo que você precisa, você só tem agora, vamos colocar aqui no contrato e no final você diz, cara, não era nada disso que eu queria, mas está aqui no contrato. O problema é seu, se vire, boa sorte. Então a gente não quer trabalhar dessa Tá aqui forma. seu abacaxi, siga... Mas a gente realmente acredita que a melhor forma de tirar essa desconfiança e transformar na confiança é mostrar resultado. Né? E a agilidade vem para a gente poder trazer resultados em um curto período de tempo. Né? Se a gente começa a atuar no cliente e não está trazendo resultado, tem alguma coisa errada. Esse papo tá muito legal, não tá? Merece até um curtir. E esse é só o fim da primeira parte, ele ainda vai longe. Então, se inscreve aí no canal e ative as notificações que logo vem mais Agile por aí. Obrigado por assistir a gente e volte logo. Amplexos fraternos para você.